Olá vocês que acompanham o meu canal, essa série de vídeos que tenho feito para ensinar algumas coisas em guitarra e violão a partir do zero. Vejamos aqui um ponto que é crucial. Já fizemos alguns exercícios recordando localização de notas, onde eu expliquei as cordas do instrumento, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, né? Onde expliquei a distância entre as notas, porque de Mi para Fá e de Si para Dó é meio tom, o resto é tudo um, e cada casa vale meio tom. Então, Mi, Fá, um tom à frente, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. As notas que sobram no meio, elas são, por exemplo, a nota entre Fá e Sol, ela que fica aqui no meio, ela será Fá sustenido, ou seja, ela é sustenido do que vem antes dela, ou Sol bemol, ou seja, ela é bemol do que vem depois dela. Ok, fizemos essa recordação, fizemos já os exercícios psicotécnicos, né, os psicomotores, e agora vejamos a parte de intervalos. Vocês aprenderão a tabela de intervalos. E o que é a tabela de intervalos? A tabela de intervalos é o seguinte. Nós pensaremos da seguinte maneira. Imagina assim, se eu pedir para vocês contarem de 1 a 5 e iniciarem a partir do indicador da mão de vocês. É 1, 2, 3, 4, e aí vocês terão que voltar ao polegar. 5. Então eu defini 5, mas se eu começar a contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, olha, mudou o nome de cada nota. Ou seja, depende da localização, né? As notas terão o nome de acordo com a distância do que você está propondo, ou seja, do intervalo ou da sequência. Ok, pode ter ficado um pouco confuso, vamos tentar de outra forma. Você, ao escolher uma nota, você tem as notas a partir dela, na localização no braço, como intervalos. Ou seja, essa nota tem um intervalo meio para frente, 1 para frente, 2 para frente e tal, até ela se repetir, que ela se repete 1/8 à frente. E quando ela se repete, é exatamente a repetição da mesma nota e tudo começa de novo. Esse tipo de repetição, sem dar nomes específicos às notas, nós chamamos de intervalos, e a nota que nós designarmos da nota que sairemos, ou seja, começaremos a pensar, pode ser qualquer uma, e explicarei já o porquê disso. Você pode começar do Sol. Se eu começar do Sol, Sol é a minha tônica. Se Sol é a minha tônica, a nota que vem imediatamente depois do Sol é a minha segunda menor. A nota que vem imediatamente depois da minha segunda menor é a minha segunda maior. A minha nota que vem imediatamente depois da segunda maior é a minha terceira menor. A nota que vem depois da terça menor é a terça maior. A nota que vem depois da terça maior é a quarta justa ou perfeita. A nota que vem depois da quarta justa ou perfeita é a quarta aumentada ou quinta diminuta. A nota que vem depois da quarta aumentada ou quinta diminuta é a quinta perfeita. A nota que vem depois da quinta perfeita ou justa é a quinta aumentada ou sexta menor. A nota que vem depois da quinta aumentada ou sexta menor é a sexta maior. A nota que vem depois da sexta maior é a sétima menor ou dominante. A nota que vem depois da sétima menor ou dominante é a sétima maior. E assim temos agora, depois da sétima maior, a oitava, que nada mais é do que a tônica de novo, e aí temos segunda menor, segunda maior, e tudo se repete. Para que servem os intervalos? Os intervalos, eles delimitam situações e escalas e acordes, tudo vem deles. Porque as notas são 12. E essas 12 notas foram divididas nesses intervalos. Então,
Por quê? Porque depois elas se repetem. Se eu começar, por exemplo, aqui no Dó, o Dó sendo a minha tônica. O Dó sustenido será a minha segunda menor. O Ré será minha segunda maior. E assim vai indo. Ou seja, muda a nota, mas o intervalo, a sequência, jamais muda quando você escolhe da onde você está saindo pensando no seu raciocínio. E qual a importância da tabela de intervalos? Quando vocês formarem escalas, vocês verão que escalas são formadas a partir de intervalos. Por exemplo, a escala maior, ela é tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, né? Eu posso ir aqui para frente, mas eu vou botar aqui para o lado, na outra corda, quinta perfeita, sexta maior, sétima maior e tônica. Então, por um acaso, a escala maior também reflete os intervalos de localização de nota quando a gente coloca ela a partir de Dó. Porque as notas que você vê na escala maior, o que que é? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou seja, a escala maior reflete a distância entre as notas numa aplicação muito simples. Só que o que que acontece? Como existem vários tons, vocês têm 12 tons, você não vai chegar e em cada escala você vai definir notas, porque na verdade a distância entre elas será a mesma. Se eu pegar uma escala e eu trocar ela de lugar, e eu for trocando ela de lugar, os intervalos são os mesmos, ou seja, eu estou usando a escala maior, muda a tonalidade, ou seja, onde está a minha tônica. Ou seja, onde está o meu centro tonal. Por isso é muito importante que você saiba duas coisas: a localização das notas e os intervalos. Porque quando você estudar escalas, quando você estudar formação de acordes, quando você estudar campo harmônico, quando você estudar modos e você estudar toda aquela coisa de sequência modal e tudo mais, quando você estudar escalas exóticas, não importa o que você estudar, sempre estará envolvido o intervalo a partir de um centro tonal. Ou seja, você já deve ter ouvido falar aquela coisa do existe a nota e é um tom assim, o tom da música é Lá maior. Isso quer dizer que a minha tônica está em Lá e a sequência dos intervalos sendo Lá maior, geralmente é a escala maior de Lá, modo jônio. Ou seja, você aprende os intervalos para formar as escalas. Então, as duas coisas que você tem que saber na sua cabeça. Número 1, a afinação padrão do instrumento, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Se for guitarra de 7 é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, tem um Si a mais. Saber que cada casa vale meio tom, você está começando agora, você tem que saber essas coisas. Você saber a localização das notas e saber, por exemplo, nossa, se aqui é Mi, olha, na outra corda eu tenho Mi, aqui eu tenho Mi também, olha, eu tenho Mi aqui, eu tenho Mi aqui. Poxa, mas é tão fácil de achar? Sim, é só você saber localizar e saber entender o braço do instrumento. Então é muito importante isso e saber os intervalos. Quer mais coisas um pouco mais avançadas, você que está aí acompanhando no canal, você simplesmente tem a possibilidade de fazer os meus cursos virtuais. Os meus cursos virtuais você vê aí no descritivo dessa imagem e você pode fazê-los e eles são bem funcionais. Acredito que você que está aí assistindo está estudando lá desde o primeiro, veja desde o primeiro vídeo, e se está começando a acompanhar meu canal desde agora, procure saber mais sobre os programas do meu canal Música e Ação, do Nelson Júnior Jogo Rápido
E virão outros vídeos e outros programas, já que nesse canal até o presente momento temos mais de 500 vídeos, além dos cursos que são fechados, são cursos privados, que são cursos pagos, que você que está aí assistindo pode vir a fazer para aprender mais sobre guitarra, sobre violão, enfim, se tornar um músico melhor. Um abraço para você, até mais.